Bem, galerinha, sejam bem-vindos a mais uma aula de engenharia de software. O objetivo da nossa aula de hoje é tirar dúvidas sobre o trabalho prático, sobre a prova final. Eu estou à disposição de vocês hoje. Hoje nossa aula não tem introdução de conteúdos, né? O objetivo mais é a gente conversar aqui sobre essa prova final e sobre o trabalho prático, beleza? Tainan, seja bem-vinda. O objetivo da nossa aula de hoje é tirar dúvida aí sobre o trabalho prático, sobre a prova final, ver se vocês têm alguma dúvida de algum conteúdo específico. Boa noite, Janaína, Wallace, boa noite, César. Boa noite. Boa noite. Dizer, as etapas do processo de engenharia de requisito. Eu não sabia se eu colocava os da apostila, se eu colocava os do Ian Somerville lá. Certo. Então, o material da prova ela é baseado nos slides meus, sabe? Nas notas de aula. Na verdade, do próprio livro, né? E aí, então, a dica que eu dou nessa situação é realmente estudar pelos slides, entendeu? Eu queria fazer um paralelo, assim, e eu não consegui entre os dois, entendeu? É porque como a gente tinha feito o trabalho do livro, do Ian, e aí eu fui dar uma olhada, mas assim, eu não conseguia fazer uma associação. Qual era correlacionada a qual, sabe? Qual etapa era, por exemplo, vamos lá, especificação e documentação eu meio que sei, mas, por exemplo, validação de requisitos, essa encaixa qual no outro lá, porque eu tinha ouvido os termos do outro, mas não sabia qual que eu encaixava, qual que era a concepção. Eu fiquei perdida, César. Sei que eu gastei uma hora para fazer uma atividade. Certo. Deixa eu pegar aqui essa parte específica de... Isso é o capítulo 4, né? Engenharia de requisitos, certo? Aí ela tem aqui, ó, processos de engenharia de requisito. Vamos lá no processo. Ó, os processos usados para a engenharia de requisitos variam muito dependendo da aplicação e das pessoas envolvidas. No entanto, existe uma série de atividades genéricas, né, globais, que servem para cada caso, né, comuns a todos os processos. Você tem elicitação de requisitos, você tem a análise de requisitos, você tem a validação dos requisitos e você tem o gerenciamento de requisitos. A elicitação, às vezes chamada de elicitação ou descoberta de requisitos, envolve, né, os engenheiros de software, né, trabalhando com os clientes para levantar dados sobre o domínio da aplicação, os serviços que o sistema deve fornecer e as restrições. Pode envolver os usuários finais, gerentes, engenheiros, esses são chamados de stakeholders, né? Aí aqui ele tem aqui, ó, engenheiros só trabalham com uma gama de stakeholders do sistema para descobrir sobre o domínio da aplicação, o serviço que o sistema deve fornecer. Isso tudo faz parte da elicitação. Desempenho dos sistemas necessários, restrições de hardware e hoje. Os estágios incluem. Aí aqui está detalhando mais um pouco, né? Descoberta, classificação, organização, priorização e negociação e especificação de requisitos. Então, a elicitação e a análise, ela tem basicamente essas 4 subtarefas, né? Que é descoberta dos requisitos, classificação e organização, priorização e especificação de requisitos. Essa que é a ideia. Então, tanto é que ele define elicitação e análise de requisitos junta, né? Aqui ele ainda vai e detalha o que é descoberta de requisitos num modelo, né?
num sistema aqui. Aí ele mostra como que funciona essa descoberta de requisitos. Ficou claro, Tainá? Então você tem essas tarefas aqui dentro da elicitação e análise de requisitos, que é a descoberta de requisitos, classificação e organização, priorização e negociação e especificação de requisitos. Na verdade é porque dentro, ele vai colocando uma dentro da outra, né? É porque, na verdade, assim, ele tenta... A organização, ela é feita naturalmente, né? Às vezes você vai... Por exemplo, né? Eu vou fazer a especificação de requisitos, eu sei quais são as coisas básicas que eu preciso, né? Os meus cadastros iniciais para depois fazer a minha lógica mais complexa. Então, na minha especificação de requisitos, eu vou precisar, por exemplo, de fazer um cadastro do, sei lá, tipo do contrato. E depois eu vou ter uma especificação de requisitos por cadastro do contrato. Só que no meu contrato tem um cliente, então eu preciso do cadastro do cliente. No meu contrato tem um serviço que vai ser prestado, então eu preciso do cadastro do serviço. Então não adianta eu criar o contrato, o cadastro de contrato, sem ter o cadastro do tipo de contrato, o cadastro do cliente e o cadastro do serviço. Então qual vai ser a organização? Não, tipo de contrato, cliente, serviço, depois contrato. Entendeu? Sim, é como se fosse subdividido, digamos assim, em partes que vão dar o total, assim, depois. Exatamente. Aí nessa classificação aqui, podem ter requisitos que não são tão fundamentais. Por exemplo, enviar um e-mail com o contrato para o cliente. Aí você vai ter uma priorização. Qual que é a prioridade? Normalmente de 0 a 10. Prioridade 0 é para implementar de imediato, entendeu? Aí você pode fazer essa classificação de priorização de requisitos. E aí vem a especificação de requisitos baseada, né, por exemplo, usando um diagrama de caso de uso, por exemplo, né? Que aí você vai ter um detalhamento do requisito, né? Que seria essa quarta opção aqui de especificação. Mas assim, minha sugestão é se basear nisso, eu quero entender sobre especificação de requisitos. Não, então, peraí, deixa eu dar uma olhada nessas notas de aula do SES aqui para dar uma estudada nisso. Ou nas videoaulas, ou nas videoaulas complementares. César, Oi? ainda falando da engenharia dos requisitos, quando a gente fala aqui de requisitos funcionais e não funcionais, eu posso fazer um paralelo isso como se os funcionais seriam o meu back-end. Seria exato. Os funcionais seria seu backlog, né? Assim, aquele que você tem que realmente implementar. E os não funcionais é aquele que não faz parte da funcionalidade principal do sistema, mas que ele é importante. Por exemplo, performance. Não adianta eu ter uma tela que vai listar os meus clientes, que essa tela é muito grande. Então eu tenho que prover mecanismos não funcionais para que eu liste os clientes aos poucos, liste os últimos clientes, por exemplo, que foram criados ou atualizados. Um mecanismo, por exemplo, de paginação. Paginação é assim, eu vou mostrar só 50, eu vou mostrando 50 em 50 clientes ordenados por nome. Aí isso otimiza o código. Então, paginação é um requisito não funcional. Listar clientes é um requisito funcional. Entendeu a diferença? Entendi. O meu sistema não é público, então os dados dele não podem ser acessados por qualquer pessoa. Beleza, então eu vou criar o requisito de autenticação e permissão.
que é isso? Isso não faz parte do meu software. Meu software é um sistema de vendas, um sistema de contratos, um sistema de armazenamento de documentos. É outra coisa. Mas a autenticação, ela é importante. Então, o usuário tem que realizar a autenticação. Beleza. E a autenticação, ela tem um controle de permissão. O que é isso? Aquele usuário tem certas permissões. Aquele outro usuário tem outras permissões, aquele outro usuário tem outras permissões. Então, existem permissões diferentes para o usuário. Então, eu tenho que montar no meu sistema uma forma de pegar o usuário e definir permissões para ele. Então, determinados usuários podem acessar. Tem gente que cria grupo de permissões para ficar mais fácil. Eu tenho usuário A, B e C. O A tem acesso a todos os grupos. Então, eu vou lá, pego os grupos de permissão e marco todos os grupos para eles. O usuário B só tem acesso ao grupo de clientes. O usuário C só tem acesso ao grupo de vendas e assim por diante. Então, esse requisito de autenticação com permissão para acessar não faz parte do sistema, do requisito funcional do sistema. O requisito funcional do sistema é controlar contratos, né? Nesse exemplo hipotético que eu estou dando aqui. Mas é importante que se tenha autenticação e permissão. Então, autenticação e permissão é um requisito não funcional e o gerenciamento dos contratos com os clientes, serviços prestados, valores e etc., são requisitos funcionais. Beleza? Perfeito. Beleza, essa é a ideia mesmo. As perguntas estão muito boas, é isso aí. Assim, a prova, ela vai ter um pouco mais sobre a prova, né? Ela vai ter ali mais ou menos 8 questões, 10 questões fechadas, mais ou menos, e umas 4 questões abertas, seguindo o padrão que eu utilizo aí das outras disciplinas que eu lecionei para vocês, né? Vou abrir uma aqui que é de dependência, que eu já até mandei ela já. Vocês não vão fazer essa prova, então só para eu mostrar um exemplo de questão aqui, ó. Por exemplo, aqui, ó, questão 1. Em relação aos fundamentos da engenharia de software, né? Então, fundamentos é capítulo 1, né? Fundamentos, ó, vem aqui, fundamentos da engenharia de software, né? Aí, princípios fundamentais. Os sistemas devem ser desenvolvidos através de um processo de desenvolvimento gerenciado e compreendido. Confiança e desempenho são importantes para todos os sistemas. É importante entender e gerenciar as especificações de requisitos do software. Quando possível, você deve reusar software já que foi desenvolvido ao invés de escrever um novo software. Então tá aqui, esse slide aqui, beleza. Aí, então tem essa pergunta aqui, ó. Em relação aos fundamentos da engenharia de software que se aplicam a todos os tipos de software, todas as sentenças são verdadeiras, exceto: sistemas devem ser desenvolvidos usando um processo de desenvolvimento entendido e gerenciado. O que vocês acham? Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Verdadeiro, tá escrito aqui, ó. Sistemas devem ser desenvolvidos através de um processo de desenvolvimento gerenciado e compreendido. Confiança e desempenho são importantes para todos os tipos de sistemas? Verdadeiro. Verdadeiro, está escrito aqui. Entender e gerenciar as especificações e requisitos do software. Isso é fundamental? Importante. Entender e gerenciar as especificações. Beleza. Isso é possível através da documentação, né? Dessa documentação, dessa especificação de requisitos, certamente.
Tu vem acompanhando, porque aí você consegue passar, os engenheiros que projetaram conseguem passar, né? Isso. Para quem for trabalhar. Inclusive na refatoração, né? Inclusive, no caso, a documentação para refatoração, ela não é tão relevante. Mas, né, eu não sei se a pergunta foi essa, mas para a especificação de requisitos, sim, né? O documento de especificação de requisitos é a documentação dos requisitos do sistema. O artefato final é isso que é gerado. A prática de reuso de software deve ser adotada com moderação por causa da grande probabilidade de ocorrência de falhas? Falso. Reuso é ao contrário, ele evita falhas, porque eu estou reusando é porque tem algo que já funciona, né? Então o exceto é essa questão dele aqui, ó. Então esse tipo de questão é uma questão fechada que pode cair na prova, né? Aqui, por exemplo, ó, uma questão, vou pegar uma aqui, ó. Questão aberta. O que é um caso de uso? Apresente um exemplo de caso de uso. Então você tem que explicar para mim o que é um caso de uso e vai me dar um exemplo. Essa é uma questão aberta. Vê se eu fiz o exemplo certo. Por exemplo, fazer login seria um caso de uso? Você pode fazer um login. Aí você pode colocar pré-condições, o fluxo normal de execução, né, e pós-condições, daquela forma que eu mostrei no documento de especificação de requisitos aqui, né? Ó. Fazer login, sim, é um exemplo de... Pode desenhar. Na prova, não vai ter como desenhar, mas você vai fazer aqui, ó, uma descrição, uma pré-condição, um curso normal e um curso de exceção, né? Desse requisito seu, usando um caso de uso, entendeu? Aí tem que dar o exemplo se for aberta, né? Tem que dar o exemplo. Se caso essa questão cair na prova, tem que colocar o caso de uso. O caso de uso ele tem um nome, né? Listar clientes. Nesse caso aí, realizar login, não é isso? Aí você coloca lá, nome, realizar login, descrição, usuário. Realizar login consiste do usuário entrar com o e-mail e com a senha para realizar um login no sistema e abrir uma sessão, né, para obter e configurar informações. Normalmente associado a um login você tem uma sessão que define o tempo que aquele login vai ficar ativo. Pré-condições, né, para o cara fazer login, está cadastrado no usuário com sistema com e-mail validado, isso é uma pré-condição. Às vezes você faz um cadastro, aí chega um e-mail para você, né? E aí você tem que ir lá e ativar o seu cadastro. Então, para que você pode colocar como pré-condição para que o realizar login, uma pré-condição é e-mail ativado, entendeu? Vocês entenderam o que é e-mail ativado? Quando faz a verificação já? Quando faz a verificação do e-mail. Você faz um cadastro e aí ele faz a verificação do e-mail. É isso mesmo. Então assim, o sistema manda um link, né, para ele e uma pré-condição é que ele tenha o e-mail ativado. Você pode até criar o caso de uso, enviar e-mail de autenticação, entendeu? Realizar verificação de e-mail, alguma coisa assim. Você pode criar esse caso de uso, mas é um outro. Entendeu? Porque o cara tem que ter aí, você pode colocar nesse outro uma descrição, uma pré-condição de ter um e-mail válido, né? Alguma coisa assim, um nome, @ né, gmail.com, né, alguma coisa assim. E seria um outro caso de uso. E aí dá um exemplo de um caso de uso na prova, né? Essa seria uma questão, por exemplo, da prova. Ficou claro isso? Deixa eu só usar um exemplo aqui. Por exemplo,
essa verificação em 2 etapas, por exemplo, num e-mail, vamos pôr aí do Outlook ou corporativo, segue essa linha também, né? Segue, você pode criar um caso de uso para verificação em 2 etapas. Sim. Ah, ok. É isso aí. Aqui, ó, nesse exemplo aqui que eu dei, eu coloquei até o grid de como que eu queria que fosse os dados, né, de listagem de clientes, né. Isso ajuda, né, na hora da especificação de requisitos e até mesmo no caso de uso, né. Então você constrói uma especificação de requisitos mais completa, né, se você fizer dessa forma. Então é isso, gente, assim, a ideia aqui é essa, em cima da prova, sabe? Por isso, então assim, como é que eu faria para estudar para essa prova? Eu pegaria as 6 notas de aula e agarraria nelas, entendeu? Porque a prova é baseada nelas, né? Que é o livro, assim, um livro geralzão de engenharia de software, né? Beleza? Beleza. Beleza. Agora, não tem muito segredo não, né? Assim, são exemplos aí de como que vai funcionar a prova. Agora, se você passar pelas notas de aula, a gente passou assim por boa parte dos slides, né? Claro que algumas coisas era meio pedante, assim, repetitivo, e eu queria dar algo prático. Então, nessas 10 aulas que nós tivemos, querendo ou não, alguns textos ali dos slides eu não detalhei, né? Eu não dei tanta ênfase. Mas aí, em compensação, vocês têm aí um material de videoaula complementar que também segue esse padrão, né? Eu já postei para vocês aí essas videoaulas, né? Por exemplo, aqui no YouTube aqui, ó. Tô até com medo de pegar alguma coisa no YouTube aqui e passar para vocês gravando, porque direito autoral, depois dessa lei de hoje, desse projeto de lei de hoje, né? O pessoal vai dar mais ênfase nisso, né? Tipo assim, eu posso citar a aula aqui desse Sou o professor Marcelo entendeu? Fantinato, esta é a disciplina vocês, de mas eu Engenharia não de posso Software do brincar curso e de Engenharia da passar aula Computação pra da vocês, Univesp. não. Vamos agora, nessa videoaula, falar um pouco Posso sobre dar os o métodos link, olha, a ágeis aula dentro tá da no engenharia de YouTube e tal, software. mas eu não posso brincar e dar uma aula em cima da aula Para falar dele, um não, pouco entendeu? sobre os métodos ágeis, primeiramente ainda vamos falar um pouco Mas aqui, do por exemplo, dá método. uma aula de métodos ágeis, ó. Então a ideia é, Quer ver? vale a pena você, às vezes é um erro que é muito comum que vocês Mas Ó, por consigam ser esse federal, manifesto não é. ágil de 2001, E com as ele pessoas que tá eu nos converso. slides. Aqui, ó, cada uma dessas Na próxima abordagens aula, aqui, eu né? vou falar um A gente deu pouco mais sobre o ênfase em XP XP e e um pouco Scrum, menos sobre o Scrum. né? E no material que eu vou deixar de Mas pode leitura para utilizar vocês, também esse material é, do colega falado aí, sobre do os dois. professor da Bom, e Univesp. ainda um pouco sobre os princípios gerais de métodos ágeis, que em teoria todos esses deveriam seguir. Nós temos principalmente Inclusive, que ele todos usa, eles tá deveriam vendo? seguir: o envolvimento com o cliente, uma entrega incremental, Ele usa pessoas os e não próprios processos, slides aqui que a gente aceitar usa, mudança depois vocês dão e uma manter olhada assim. nisso também, tá? Então, isso aí tudo está postado para vocês. Essas aulas aqui também é um bom parâmetro para tirar alguma dúvida, né? Talvez eu não tenha explicado e etc. Beleza? Que eu estava falando com vocês dessa lei aqui, ó, dessa PL aqui, ó, a PL. Pode perguntar, tá, gente? Isso aqui agora eu já tô PL 2630. Inclusive ela ia ser votada hoje. Achei que você estava falando da LGPD, Sérgio. Oi? Achei que você estava falando da LGPD. Do que eu tava falando? Da LGPD. LGPD é o quê? A Lei Geral de Proteção de Dados. Ah, não é ela não.
É porque essa tá um assunto bem em pauta hoje, que é essa PL, que é a Da PL das fake news, né? da fake news, assim, evitar, né, tentar controlar um pouco as redes sociais, né, para poder controlar melhor as fake news, né? E tem uma turma que está apoiando e tem uma outra turma que está contra, né? E aí o Google, por exemplo, é um que está muito contra, porque, por exemplo, eu procurei aqui PL 2630, né? E o Lula veio cá e citou o Estadão aqui para mim, olha. Tá aqui, né? Então ele já colocou aqui. Aí a ideia, o Google tá gerando um conteúdo para mim, o Estadão não tá faturando em cima disso, né? A ideia é que se eu clicar aqui, o Google vai ter que pagar pro Estadão, sabe? Entendeu? Então, assim, tem país que é assim, tem países que esse conteúdo aqui não é gratuito, não. O Google aqui deixa, entendeu? Ele coloca aqui, eu clico, leio a notícia, né? Então, é uma das coisas que eles estavam discutindo. Pelo que eu vi aqui, ainda não está votada não. Lira diz que a PL da fake news só será votada hoje se houver votos para aprovar. Enfim, né? Então é uma que está sendo discutida. Mas podem perguntar aí, gente. Isso aqui foi só uma distraçãozinha aqui do que está acontecendo hoje, né? Assim, por exemplo, hoje o cara joga um vídeo no YouTube lá, por exemplo, eu gravei uma música, um clipe, né? E põe um vídeo no YouTube e aí eu vou monetizar isso de alguma forma, né? Aí o YouTube só paga para você aquela publicidade que ele gerou ali, né? Aquele engajamento, o número de visualizações, ele tem um cálculo lá que ele te paga $1 a cada 1000 visualizações, um negócio assim. Tem gente que é menos, tem gente que é mais, tem conteúdo que é menos, tem conteúdo que é mais. E aí beleza, né? Aí a ideia é que o YouTube também pague direitos autorais, que hoje ele não paga, né? Hoje o artista publicou lá, usou a plataforma e ele não paga, né? Então, uma das outras coisas que tem nesse projeto de lei é que o YouTube passe a pagar direitos autorais, sabe? Então eu sou artista, eu vou receber nas visualizações e vou receber também nos direitos autorais. Mas tudo está sendo discutido aí nessa PL. César. Pode falar. Sobre os métodos ágeis, você acha que a inteligência artificial vai colaborar com esses métodos? Porque tem muita gente assim com medo de vamos perder o emprego, vai substituir o ser humano. Entendi. Eu assim, na minha visão, eu acho que ela vai mais colaborar, né, com esses métodos ágeis, tornar mais eficaz, mais rápida a produção de softwares no geral, né? Mas o que você acha? Então, na verdade, a codificação, ela só é um dos parâmetros, né? Ela só é um dos parâmetros que é feito, né? Então, se eu abro o OpenAI aqui, né, e mando ele fazer um código aqui, ó, implemente em C# CRUD para cliente. Ele gerou aqui para mim, tá vendo? Ele gerou aqui um código, né?
que é um CRUD para o cliente, um código aqui que vai aí, ó, adicionar cliente, editar cliente, excluir cliente, sair, tá vendo? Ele vai gerando o código, né? Depois vou até pegar esse cara aqui, usar ele como exemplo. Deixa eu abrir o Visual Studio aqui. Então eu vou tentar explicar para você a minha opinião. Eu vou copiar esse código, beleza. Vou gerar uma aplicaçãozinha aqui, ó. Abrir o Visual Studio aqui. Vou criar um novo projeto. Então, uma aplicação console, né, sem uma interface gráfica, né, que é a aplicação aqui. Aí, ó, tá aí, ó, adicionar um cliente, beleza? César Couto, um e-mail. Beleza, né? Então o cliente foi adicionado com sucesso. 4. Então ele mostrou aqui, ó, o cliente. Beleza. Então tá aqui o cliente. Então ele fez a aplicaçãozinha para mim, você viu, né? Ctrl C, Ctrl V aqui no código. E ele fez para mim. Beleza. Isso é uma parte, mas isso aqui atende os requisitos? O usuário quer o software desse jeito que ele gerou ali? O usuário será que não precisa de um banco de dados? Será que não precisa de eu criar uma interface gráfica com menu, com janela, com, né, uma aplicação web, né? Tudo isso aqui vai facilitar a minha vida, porque eu já tenho um bom código aqui para eu poder me basear, né? Então, por exemplo, aqui, ó, eu sei aqui, eu tenho a classe cliente tem esses métodos, né? Isso aí me ajuda. Então aqui, beleza, bacana demais. Vai facilitar, mas software, né, não é só isso, não é só o código, né? Não é só o exercício. O software tem uma série de coisas que a gente viu que faz parte. Por exemplo, o software, ele é o código. Ele é antes do código, a especificação de requisito, ele é a modelagem, ele é as entregas para o cliente, ele é os requisitos específicos que o cliente deseja. Então, eu não consigo ver uma inteligência artificial fazer um software real que atenda aos requisitos do cliente. Então, eu não consigo ver isso. Por quê? Porque software é complexo, é muito complexo. E a gente viu aí que ao longo do desenvolvimento de software eu uso 20 ferramentas, né? Então eu acho pouco provável isso. Então a minha resposta é: a inteligência artificial vai ajudar o desenvolvedor. Por exemplo, ele precisa de enviar um e-mail, né? Implemente, ó, vou colocar implemente em C#
um programa para enviar e-mail. Beleza. Ele vai criar aqui um programa que envia um e-mail, ó, aqui, ó, pedir os dados. Aí aqui eu já sei, ó, ele vai usar essa biblioteca system.net.mail. Beleza. Aqui ele criou uma mensagem, né? Beleza. Ele usou aqui, ó, o SMTP, protocolo, e aqui ele vai enviar a mensagem, né? Então aqui está o corpo, aqui está o assunto. Então o programador vai pegar esse código aqui e vai facilitar a vida dele, né? Então eu penso assim, é como uma ferramenta que vai facilitar, mas isso aqui, gerar código sozinho, sem, é pouco provável, assim, muito pouco provável, sabe? Eu não tenho medo não, assim, nem um pouco, né? Essa é a minha opinião. Ficou claro? Sim, ficou claro. Software são muitas variáveis, né? Tem custo, né? Tem o que o cliente quer, né? Esse cara aqui, por exemplo, esse cara tem tudo isso, ó. Quer ver, ó? Send, e-mail, C#. Volta naquela máxima, né? A Stack Overflow aqui já tá aqui, ó. Send e-mail. Ele aqui, ó, tá vendo, ó? Ele explica, isso aqui já tá na internet, entendeu? Ele já tá na internet. Agora, beleza, pegar isso aqui, colocar isso aqui para funcionar, aí tem que ser o programador, entendeu? Né? Então, assim, tem que ser o programador, tem que entender, né? O contexto. O cara, esse código aqui, ó, qual o contexto que ele vai usar esse SMTP client aqui, ó, né? Então, assim, eu, sinceramente, eu não tenho preocupação nenhuma com isso, nenhuma. Eu acho que vai facilitar algo que é muito complexo, que eu sempre falei isso para os meus alunos. Olha, desenvolvimento de software é complexo, é algo difícil, sabe? Você pegar assim, medicina é difícil, eu acho que é difícil. Direito é difícil, eu acho que é difícil, né? Mas desenvolvimento de software é difícil também. Em algumas situações até mais. Eu acho que é mais difícil do que coisas da medicina, igual na medicina tem coisas mais complicadas do que, né? Na computação não tem nada novo, você não faz nada repetido. Tudo que você vai fazer é diferente do que você já fez. E você precisa ter uma base de conhecimento muito ampla, né? Demais. Porque o cara não quer saber, ele vai virar para você e falar assim, eu vou te pagar a hora aqui, quantas horas você gasta para fazer essa tarefa, né? Beleza, você vai lá e estima as horas, você tem que fazer, entendeu? Se você vai passar a noite para poder fazer aquilo, se você estimou errado, você vai fazer naquelas horas, entendeu? É assim que funciona, não adianta, né? Agora, um advogado, por exemplo, né, ele vai fazer um serviço, ele vai fazer alguma coisa, uma defesa, aquilo não é validado por ninguém, né? Aquilo ele faz, se perder, perdeu, se não perder, ele pode prejudicar a fama dele de ser bom para ganhar processo, mas ninguém pode fazer nada. Ele, né, fez a defesa lá do cliente da forma que ele conseguiu fazer. Aqui não, aqui você tem que entregar funcionando, né? Então, eu vejo algo como muito difícil, sabe? Agora, as linguagens vão evoluindo, as coisas vão ficando mais fáceis, né? Então, a programação tende a ficar mais simples. Mas não adianta, nada foge do for, do if, de função, criar listas, manipular listas. Programação é isso.
manipular objetos, quando você tem programação orientada a objetos, que tudo isso que são objetos, né? Esse é um objeto, né? From aqui é um objeto, to é um objeto, my e-mail é um objeto. Então é tudo manipulação de objetos. Não vejo isso, eu não tenho essa preocupação não, sabe? Acho que ela veio foi para ajudar, porque aí você, né, igual ali, te dei vários exemplos aqui, já me dá uma ideia, né? Não pega esse código aqui, eu vou fazer assim. Ele te dá várias ideias de como, né? Eu penso assim, não adianta. É igual que é só assim, aqui, calcule então tá, os matemáticos vão perder o emprego. Calcule a área de uma esfera de uma esfera, quer ver, de raio de tamanho 2. Ele calculou aqui, 16 φ, né? Ele veio cá e calculou a área. Então, assim, beleza. Então, eu vai facilitar a vida do cara, né? É que você não falou 2 o quê, né? Se era 2 centímetros, 2 metros. Não, mas não importa, né? Não, Frank, ele falou desse jeito aí por causa disso. Ele colocou unidades de área, né? Então, aí vai depender do que eu quero, né? César. Oi? No meu seminário, eu tratei sobre a engenharia de software orientada a aspectos. Aí eu fiquei com a dúvida, aonde que essa engenharia de software orientada a aspectos se liga com a engenharia de software orientada a objetos? Elas são totalmente... As pessoas estão acostumadas a desenvolver software orientado a objetos. Então, é sempre assim, esse conceito de classe, conceito de objetos e tal. E o que acontece com a engenharia de software orientada a objetos? Tem alguns requisitos que eles estão espalhados por todo o código. E aí você não consegue encapsular isso em um único lugar para dar manutenção, sabe? Você tem que ir lá e colocar aquele requisito, aquele código que representa aquele requisito em todos os lugares. Aí os caras criaram, né, a engenharia de software orientada a aspectos. E aí, ao invés de você criar classes e objetos, você cria os aspectos junto com as classes e objetos. E esses aspectos vão modularizar esses requisitos, que são requisitos que estão espalhados pelo código. Né? Aí tem um exemplo clássico, por exemplo. Suponha que você vai chamar um método, você tenha que registrar isso num banco de dados. A hora que foi acessado aquilo ali, a hora que foi alterado e a hora que saiu daquela alteração, por exemplo. Se você for fazer isso, todo o sistema vai ter código lá espalhado seu para poder logar isso, né? Registrar isso no banco. Então esse requisito vai ficar todo espalhado. Aí você vai criar um aspecto. Lá nesse aspecto você tem algumas regras que você tem que definir, que é assim: antes de métodos das classes A, B e C, você tem que realizar o log, que é o registro no banco de dados. Aí no momento da compilação, ele vai lá e insere o código sem que a pessoa veja, sabe?
Então, você encapsulou, você conseguiu modularizar um requisito que a gente chama de requisito espalhado. Então, seria isso. Aí na então modelagem muda, né? Porque aí você não vai criar só o diagrama de classes. Você vai criar o diagrama de classe, mas tem os aspectos também que você vai ter que criar, entendeu? Então eu entendi certinho. Porque eu achei que eu estava confundindo, mas deu certo. Não, aí tipo assim, mas não é uma nova engenharia de software. Mas aí você vai ter que ter o diagrama UML que vai ter que contemplar os aspectos também, entendeu? Funciona como uma limpeza do código, né? Exatamente. Você tira do código, coloca no aspecto, mas vai estar lá no código na compilação. Uhum. Você tira visualmente. Você não, aqui no arquivo, aqui ó, antes desse cara aqui, na hora que eu vou chamar o cliente aqui, a construtora, eu crio um objeto aqui, ó, quer ver, ó? Adicionar cliente, né? Então, eu dou um new, né? Aí, aqui eu faço uma chamada para uma função, por exemplo, log. E aqui eu faço de novo. Ah, não, beleza. Ah, não, César, isso aqui poluiu o código, né? Eu estou chamando log aqui antes e aqui log depois. O log é que vai gravar no banco, que eu criei um objeto, entendeu? Ah, não, eu quero tirar isso daqui, né? Vou criar um aspecto e lá eu vou definir essa lógica. Aí no processo a gente chama de wave, que é um processo de costura, né? O wave é costurar. Ele pega o que está no aspecto e costura no código, entendeu? Sim. É engraçado que isso gera um problema, né? Que é um problema até que você bate o olho no código, é um problema de manutenção que gera. Você bate o olho no código, não tem aquele código que vai fazer eu mandar os dados para o banco aqui, né? Aí você não consegue ver isso no código, você não consegue ver. Aí isso pode induzir o programador a errar, sabe? Então o programador ele tem que ter ciência do aspecto. Aí essas ferramentas, essas IDEs, elas põem umas marcações aqui indicando que aqui está sendo instrumentado por um aspecto, entendeu? Então você resolve esse problema nesse sentido de aqui vai ter que ter um avisozinho falando para mim que aqui essa parte do código sofre influência de um aspecto. Mas é isso. Mas o aspecto não vai cair na prova. É só para ver se eu tinha explicado certinho para os colegas. Obrigada. Beleza. Mais alguma dúvida aí, galera? O trabalho pode ser realizado em dupla. Eu não sei se isso aqui está na documentação, mas eu acho que está. Está sim. Logo lá em cima da atividade virtual está lá dupla, individual ou dupla. Beleza. E é isso. Essa que é a ideia aí dessa aula nossa de hoje, só essa interação aqui. Então a prova vai ter umas 10 questões fechadas, umas 4 abertas, baseados nas notas de aula do livro do Somerville. Tá? Vou interromper a gravação do vídeo aqui. Se alguém quiser tirar mais alguma dúvida, fica à disposição.